partidária. E aí eu te pergunto, Carlos Maza, quanto essa disputa pode prejudicar o PL nas eleições municipais? Bastante, né? Porque acaba tirando um pouco o filtro, né? Você tem, por exemplo, essa situação, o Valdemar Costa Neto, né, é um dono de partido, né? Um cara que sabe muito bem organizar chapas para vencer eleições, enquanto o Jair Bolsonaro é um cara mais que está preocupado com o legado dele, com a defesa das bandeiras dele. E aí parece que um vê o outro como um mal necessário e vão surgindo aí complicações que podem dar certo ou dar muito errado. Por exemplo, a gente tem um caso aqui em Fortaleza, né? Que havia uma pressão do partido, do União Brasil e do PL ali a nível nacional para ter uma composição em torno do nome do Capitão Wagner, né? A gente viu nas pesquisas que tem aqui no Ceará, se você juntar os partidos de direita ali, né, o Eduardo Girão do Novo, o Capitão Wagner ali do União e o André Fernandes do PL, se juntassem com o Capitão, sozinho já daria ali uns 50% do eleitorado, já teria uma vitória mais fácil. Mas o Bolsonaro, por outro lado, não, queria um representante fiel do legado dele, né? Nas eleições passadas, o Capitão escondia um pouco o Bolsonaro da campanha dele e não, preferiu lançar o André Fernandes. E aí teve esse embate aqui, muito claramente, entre o Valdemar apoiando fazer uma composição para o Capitão e receber apoio do União em outros lugares, e o André ali representando o bolsonarismo mais raiz, né? E aí nessa batida de cabeça, é claro que vai ter em alguns lugares que vai dar certo, vai eleger um bolsonarista puro sangue da forma como o Jair Bolsonaro quer, e vai ter em outros que uma composição poderia ter sido uma saída mais inteligente, né? Até porque tem muita gente em outros partidos, no União Brasil, ou no Republicanos, ou o que seja, que estão muito alinhados com o Bolsonaro também. Mas eu acho que é uma coisa meio natural, né? Desse casamento aí, meio que forçado entre o Bolsonaro e o PL, né? O Valdemar Costa Neto é um político antiquíssimo, né? Velha política tradicional brasileira, enquanto o Bolsonaro chega ali com uma proposta um pouco diferente, muita gente começando carreira política com isso, né? E era lógico que ia se bater. Aqui no Ceará mesmo a gente via, né? O presidente do PL aqui era o Acilon, né? O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que era muito aliado histórico do Cid Gomes, do Ciro Gomes aqui, e acabou tendo que puxar o partido para o bolsonarismo. Isso gera muito conflito, certamente atrapalha eles, mas que pro final das contas, pro que o Bolsonaro quer, que é ter uma defesa fiel do legado dele em todas as capitais e todos os lugares que eles puderem, para ele, quanto mais tiver essa disputa nesse sentido, melhor para ele, né, Tardan? E Maza, essa queda de braço, digamos assim, entre Bolsonaro e Valdemar, você diria que é entre o pragmatismo eleitoral, talvez aí mais característico do Valdemar, e o interesse de preservar as bandeiras do bolsonarismo, ou seja, é quase uma guerra cultural, dá para dizer assim? Com certeza, o pragmatismo acaba sendo um pouco pragmatismo dos dois lados, né? O Valdemar mais naquele mais realpolitik, mais antiga, né? O bom e velho centrão ali tentando se compor da forma que puder, onde puder ganhar a eleição, que lance o candidato com a maior chance e tudo mais. E o Bolsonaro também não deixa de ser um pouco pragmático, né? Apesar de ser ideológico e tudo mais, o Bolsonaro está tentando manter o próprio legado dele vivo, porque o Jair Bolsonaro, se tiver uma derrota muito grande na eleição municipal desse ano, ele já era, ele está acabado politicamente. Vamos lembrar que ele já está inelegível, ele está aí com dezenas de investigações contra ele por N acusações suspeitas de crimes, então ele precisa demonstrar essa força. E não vai ser com o Capitão Wagner, que é um cara que defende ele ali meio envergonhado, que ele vai conseguir manter esse legado vivo. Ele precisa de gente como o André Fernandes nas urnas para mostrar o tamanho que ele tem ainda dentro do eleitorado, tem essa sustentação política. E eu acho que é nesse sentido aí que ele aposta mesmo só no bolsonarismo puro sangue, né? Há também um pouco de pragmatismo, apesar do Valdemar ser aquele pragmatismo mais tradicional, né? Aquela boa e velha realpolitik, aquela coisa mais Arthur Lira, aquele cara que tá chovendo, tá de um jeito, não tá chovendo, tá de outro, enfim, vai depender aí do clima. Mas nessa queda de braço aí, quem, na sua opinião, tem mais força de decisão, hein? Com certeza o Jair Bolsonaro. O problema é que quem tem a caneta é o Valdemar, né? Em muitos lugares ali quem pode destituir, mudar a composição de diretórios estaduais é o próprio Valdemar Costa Neto, porque é presidente oficialmente do partido. Mas é aquela história, os votos estão com o Bolsonaro, né? Hoje tem essa parcela da população que representa aí quase 30% dos votos em todas as capitais do Brasil, pelo menos. Isso aí é o Jair Bolsonaro e, inclusive, é um problema isso, né? É muito messianicamente quase focado na figura do Jair Bolsonaro, que no momento que o Bolsonaro desautoriza isso, talvez é um baque muito pior para o PL. É só lembrar o que aconteceu com o PSL, né, que era o partido do Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro pula fora, o partido perde completamente a musculatura, faz até uma fusão com o Democratas ali, formando o União Brasil, para manter sua relevância. Mas quando sai o Bolsonaro, há um processo, desencadeia ali um processo de murchar o partido muito forte, né? E você